Boa noite, está no ar o Em Pauta Entrevista dessa sexta-feira. Hoje é dia 3 de abril e mais uma vez o Em Pauta Entrevista tem como tema o coronavírus. E você já percebeu que nós não estamos no Pires Musical Estúdio, como de costume, e uma nossa nova realidade, infelizmente, né, mas super necessária é o home office. Então eu estou aqui, né, em home office. O Bruno está, Bernardino, que cuida da nossa técnica, está também em home office, já me deu bronca aqui porque o fone caiu, pediu para arrumar, né? E também o Felipe Granado, da Agência Tem, também em home office, todos nós aqui trabalhando para que esse Em Pauta Entrevista possa trazer informações mais uma vez para você. Eu sei que você, como a gente, também está cansado de ficar em home office, não é fácil, né? Mas é necessário. A gente sabe também os comerciantes, os autônomos, as dificuldades que têm tido, mas é muito importante. A gente pode ver já aí uma melhora nos resultados depois que as pessoas passaram a ficar um pouco mais em casa, mas ainda vai ser necessário muita coisa pela frente. Então, como o nosso assunto hoje é coronavírus, nós temos dois convidados. O doutor José Mendes, doutor José Ribamar Mendes, que é infectologista, médico infectologista, já bateu um papo com a gente logo no começo dessa crise, e também a doutora Daniela Vieira, que ela é psicóloga do Instituto Integrado de Psicologia aqui de Bragança, e vai nos dar umas dicas aí de como sobreviver a esta quarentena, a este isolamento, né? Como cuidar da mente, porque também é necessário. Então, eu vou começar dando uma boa noite para o doutor Mendes. Boa noite, doutor Mendes. Está aí também em home office, né? E o doutor Mendes também em isolamento. É isso, doutor? É isso sim, Ana, boa noite. Estamos aqui cumprindo as determinações do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, de isolamento social, na luta contra a pandemia Covid-19. Uma pandemia extremamente grave, de expansão logarítmica em curtíssimo espaço de tempo, que de um país, ao final do ano passado, começo deste, hoje atinge mais de 150 países em todo o mundo. É uma coisa espantosa. É algo nunca visto antes no mundo nessa proporção, doutor Mendes? Olha, a gente tem os relatos da pandemia da gripe espanhola de 1918, que causou uma comoção muito grande no mundo à época, mas como essa aqui, eu acho que não, pela velocidade de expansão dela. O que mudou? O que mudou é que o mundo se tornou globalizado. As viagens, as conexões entre os países, o transporte muito rápido, né? E o grande intercâmbio comercial, turístico, permite viagens intensas, facilita a transmissão de patógenos, notadamente doenças contagiosas pelo trato respiratório, doenças respiratórias, os vírus. E isso provoca o risco enorme de pandemias, de grandes epidemias em todo o mundo. Ainda a melhor recomendação hoje é ficar em isolamento social e lavar as mãos, ou na impossibilidade de lavar as mãos com água e sabão, lavar muito bem as mãos, né? Esfregar o álcool gel. Essas são as principais recomendações ainda hoje? Há mais, mas é assim, o isolamento social é a grande arma. O que se viu? Países que retardaram em fazer as medidas de contenção e de mitigação sofreram dramaticamente o impacto da epidemia do coronavírus. A Itália, a Espanha, de certa forma a França, sofrem os Estados Unidos da América, países de primeiro mundo, hiperdesenvolvidos, que com o retardo das medidas de contenção e de mitigação, tiveram um impacto muito grande da epidemia. Hoje, o número de casos nos Estados Unidos ultrapassou de longe o número de casos na China, em Wuhan.
E isso é e mesmo de mortes, isso é uma demonstração da violência da epidemia. Foi um erro, foi um equívoco muito grande. O Brasil se preparou, ainda que demorou, ainda que hesitante, ainda que vacilante. No começo, o Brasil se preparou e tomou a dianteira e rapidamente estabeleceu medidas de isolamento para a contingência da epidemia. Por quê? Porque aqui o Brasil não teve condição de fazer o que fizeram o Japão, a Coreia e Singapura, por exemplo, e mesmo a China, de testar todo mundo. A recomendação da OMS: testagem, 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 isolamento social. O Brasil não tem a condição de fazer a testagem ampla. Tenta agora conseguir recursos, compra de equipamentos para fazer a testagem. Tarde, mas ajudará. Porém, no começo não tinha essa condição. Então, qual era a única arma contra a Covid? Isolamento. Por quê? No início, na fase inicial, a epidemia chega de casos importados, chega por pessoas que viajaram, voltam, ou de turistas ou de viajantes que vêm infectados pelo Covid, aqui adoecem, etc. E essas situações permitem rastreamento e identificação de cadeia epidemiológica. Depois que a transmissão se torna comunitária, se perde onde está o vírus. Não há possibilidade de achar o vírus. E é uma corrida que não tem sentido. É por isso que se para de fazer isso, porque o vírus está entre nós. Onde ele está circulando? Em todo lugar. O que se tem que fazer? Tem condição de se fazer rastreio, de determinar a tendência da epidemia, a marcha dela? Sim, mas não buscando caso a caso, porque aí já perdeu. Como é que o vírus se espalha? Por contato. Contato como? Secreção respiratória direta, ao falar, ou tossir, ao espirrar, etc. Ou através das mãos, infectadas por secreções, contaminadas, melhor dizendo, pelas secreções respiratórias e transformando os objetos em objetos infectados ou fômites, como tradicionalmente a literatura médica rotula. E alguém, ao pegar uma maçaneta de porta, um copo, uma caneta, etc., não sabe que ali está uma secreção com vírus viável, pega, não lava as mãos, toca os olhos, toca a boca e se infecta. Isso vai numa proporção muito grande. No ônibus, no metrô, ao cruzar uma rua, por exemplo, o cruzamento da Ipiranga com São João. Se não houvesse isolamento social, como é que seria? Uma festa, né, para o vírus. E assim por diante. E é preciso ter cuidado, doutor Mendes, até mesmo dentro de casa, porque muitas pessoas... Não é todo mundo que consegue ficar em isolamento, as pessoas ainda saem e são assintomáticas. Então, um exemplo, nós estamos usando o computador, né? Estamos falando aqui na frente do computador, ou estamos usando o celular, às vezes tem alguém aí na televisão usando o controle, e daqui a pouco outra pessoa da família vai usar. É preciso também ter esse cuidado dessa higienização dentro de casa. Sim, os cuidados se redobram. E aqui a gente tem que fazer uma análise não detalhada, mas contenciosa. Pelo seguinte, o que acontece com o isolamento? Você colocou muito bem. Com o isolamento social, eu eu reduzo, eu mitigo, eu diminuo a quantidade de pessoas infectadas em um curto espaço de tempo. Por quê? Porque elas deixam de circular, não se cruzam. A infecção, a transmissão se dará ocasionalmente, muito mais ocasionalmente, num tempo mais prolongado. E isso permite que ao longo desse tempo, dia a dia, semana a semana, o número de casos acumulados se reduza. E isso dá um refresco, dá um respiro para o sistema de saúde, que tem um limite, tem uma capacidade limitada. A mitigação serve para isso, para permitir oxigênio para o sistema de saúde e para que este não entre em colapso. Além do que, reduzir a transmissão. O que acontece? Acontece que as pessoas se jogam dentro de casa, ficam em casa, são retidas em casa
corretamente e a transmissão passa a ser dentro de casa. Eventualmente, alguém sai para uma compra, a uma farmácia, a um supermercado, a padaria, a pagar uma conta, enfim, ou porque não suporta o isolamento total, vai dar um passeio com o cachorro e não leva a máscara, não tem... a máscara é outra discussão, mas vamos lá. E pode se infectar e traz para dentro de casa. Por quê? Então, porque um número significativo de pessoas infectadas pela Covid-19 não têm doença, nem nunca terão doença e transmitirão o vírus para outros. Então, mas já para outros, ela pode ser fatal. É isso. Então, o que acontece? Essas pessoas têm que tomar muito cuidado. Ao entrar em casa, tirar os sapatos, né? Porque a poeira pode trazer partícula viral, né? Se alguém tocou, deu um abraço, bateu no ombro, tirar a roupa, ou lavar ou deixar no sol por um dia, por exemplo, lavar as mãos até o cotovelo, lavar as mãos com água e sabão. Use água e sabão. Água e sabão. É eficiente para o vírus? É eficientíssimo. O vírus, por que é eficiente? O vírus tem um envelope que protege o código genético dele. Esse envelope é formado por proteínas e gordura. E o que o sabão faz? O sabão é emoliente, o sabão dissolve ligações, matéria orgânica e rompe as ligações lipídicas e, com isso, o material genético se desnatura rapidamente. Água e sabão. Qual sabão? Qualquer sabão, sabão que você usa. Se for usar sabonete em pedra, o sabonete tem que ser estritamente individual. Não pode ser dividido por várias pessoas. Isso é uma dica importante, é uma coisa que eu não tinha ouvido até agora falar. Essa questão do sabonete. Então, na hora do banho, inclusive, sabonete é uma coisa que a casa inteira usa, né? Não, exclusivamente individual. Um para cada um. Ou então um sabonete líquido. Aquele que se aperta, passa, né, e tal, tudo bem. Agora, se for usar o sabonete em pedra, é individual. Toalha de rosto, toalha de banho, é evidente. Ter um cuidado enorme nisso, não é? Para proteger. E assim, ao tossir, evitar mesmo dentro de casa aproximações muito grandes. Manter uma distância de 1 metro, 1,5 metro. As pessoas assintomáticas não precisam usar máscara dentro de casa, não precisam fazer isso. Quem está com sintoma e suspeita da infecção pelo coronavírus deve fazer isolamento, um quarto fechado, ou quando sair, colocar a máscara. Entendeu? E quando a pessoa vai ao supermercado ou vai à farmácia, mas não tem sintoma nenhum, agora a recomendação é ir de máscara, é isso? Sim, desde ontem, né, dia 2, o Ministério da Saúde finalmente concordou, aqueceu com o uso da máscara. Por quê? A máscara protege. Qual seria a máscara? A máscara de tecido feito com, tipo a máscara cirúrgica, que se usa em ambiente hospitalar. Não tem? Produza. Existe agora na internet um monte de sugestões de fazer máscara de tecido não tecido, adaptar, por exemplo, aquele pano tipo pano de limpeza, aquele pano, né? Perfex. Fazer máscaras, e tem várias pessoas mostrando como montar máscara. Protege? Protege. É uma proteção de 100%? Não. Mas aquela proteção de entrar no supermercado, o caixa falar com você e você falar com o caixa, não tem troca de secreção, não é? Não tem a distância de 1 metro, 1,5 metro, não vai ter isso, a não ser que a pessoa tussa e espirre, o espirro. Essa é uma coisa importante. O mais perigoso no dia a dia é o espirro. Para vírus. Por quê? Porque o espirro asperge o vírus, aerosoliza o ar com até 8 metros de raio, de diâmetro. É uma coisa, de extensão, melhor dizendo, de diâmetro não, de extensão. 8 metros pode alcançar um espirro humano.
Por isso que sempre é para cobrir. A gente sabe, por exemplo, que na gripe, na influenza, uma gota de espirro pode conter milhões de partículas virais. E isso deve acontecer com o corona, né? Que não é o vírus, não é vírus da gripe, é um outro tipo de vírus, mas é vírus, né? E se multiplica no trato respiratório. Entendi. O nosso programa é ao vivo de verdade, quem nos acompanha já sabe, um pouco diferente, né? Nós estamos em home office, mas eu quero agradecer aí as pessoas que estão assistindo com a gente, a Gabriela Messias, a Tereza de Lourdes Martins, também assistindo com a gente a Calcilda Félix, a Cláudia Sampaio, a Rafaela Maia, a Maria Lúcia Gattinoni e a Priscila Roque assistindo com a gente. A Débora Pessuto Barleta também está assistindo, mandando o seu boa noite. Estou com saudades, viu, Débora? Quando acabar o isolamento, a gente tem que marcar aí um cafezinho. E também mandar um abraço para a Mônica Fontoura, ela que está falando, grande doutor Mendes, esse sim sabe o que fala, né? Doutor Mendes, e aqui em Bragança, né? Hoje nós tivemos a confirmação do 18º caso aqui em Bragança Paulista. Temos a paciente mais nova, é uma mulher confirmado, né? De 34 anos, e o paciente confirmado mais idoso é um homem de 80 anos. A gente tem casos no Campo Novo, no Julieta Cristina, no bairro Vem Viver, no Uberaba, São Miguel, Residencial das Ilhas, tem também no Planejada, Padre Aldo, Lago do Moinho, Biriçá e Jardim Recreio. A gente vê aí já bem espalhado. É como o senhor falou, né? Já não dá mais também para saber da onde veio. A gente já tem transmissão comunitária aqui, inclusive disse a secretária. Como o senhor está analisando esses números aqui em Bragança Paulista? Da mesma maneira como se analisa o andar, né, a marcha da epidemia no Brasil e no estado de São Paulo. O Brasil, a epidemia Covid no Brasil tem características que são determinadas pela natureza da sociedade brasileira. O que caracteriza muito o nosso país, do ponto de vista da vida cotidiana? Primeiro, uma desigualdade social absurda, inaceitável, um sofrimento e um tremendo drama para o povo brasileiro. Segundo, a urbanização caótica do Brasil ao longo do tempo. Megas cidades, megalópolis, cidades gigantescas, Rio, São Paulo, cidades enormes, Fortaleza, Recife, Salvador, Porto Alegre, etc., com uma periferia, com uma população desassistida, apartada do desenvolvimento, em grande quantidade, vivendo em condições muito precárias. Né? Nos ambientes de favela, nos bairros periféricos, o que acontece? A possibilidade a dificuldade, a quase impossibilidade de se fazer isolamento social. Essas pessoas têm dificuldade de sobrevivência, 30 milhões de pessoas vivendo em condições de subemprego e por aí afora. E é nesse ambiente que a Covid vai se instalar. Aliás, hoje a Organização Mundial de Saúde soltou um alerta, né, para o mundo em relação ao que vai acontecer, por exemplo, em países como Sudão, Síria, Afeganistão, e os países africanos. Países em guerra, né? Países em guerra. Houve até um acordo com alguns grupos irridentos, classificados como terroristas, etc., terroristas de fato, que paralisaram um pouco suas ações em razão da comoção da pandemia. A quanto isso vai durar? Não sabemos. Então, são muitos as implicações econômicas e sociais dessa epidemia. Bragança não foge à regra. Bragança não vai fugir à regra. Porque se você olhar o mapa e analisar, a maioria dos casos de Bragança estão aonde? Nos bairros em volta do centro da cidade. Um ou outro caso dentro da cidade. Quem vai pagar o maior preço? As populações desassistidas, as populações mais sofridas. É isso mesmo. Por quê? Não é porque sequer, é porque essa é a história das doenças, das mazelas endemo-epidêmicas que atingem o mundo e o Brasil. E não vai ser diferente. E no começo não será diferente.
no começo a gente via a epidemia, a doença, o Covid, principalmente em pessoas de uma classe social mais alta, porque eram geralmente as pessoas que estavam indo viajar. Aqui em Bragança, Exatamente. o resultado da análise dessas pessoas, que foram as primeiras notificações, coincidentemente, das acho que 7 ou 8 primeiras pessoas que foram notificadas e que tinham viagem, eles foram todos descartados. E aí os casos que foram positivados foram casos de pessoas que teve contato com algum parente em São Paulo. Então, o vírus ele já estava circulando comunitariamente e a demora no resultado fez com que ele chegasse mais rapidamente sem a gente perceber. A falta de testagem é um problema que vai ter que ser resolvido, doutor, ou vai piorar ainda mais a crise por causa dessa falta de testagem? Porque hoje a determinação é testar só quem está no hospital grave, né? Como que você isola as pessoas? Olha, a falta de testagem é um drama para o Brasil. Porque com isso, no começo, serviria para controle mesmo, para contenção. Se tivesse teste, fazer o que fizeram Coreia e Japão, por exemplo, Coreia e Singapura, reduziram enormemente a propagação da epidemia. Isso é uma verdade. Agora, o problema é outro, não é? Essa testagem, para esse fim, não adianta mais, mas tem uma importância enorme, porque agiliza as medidas, agiliza o trabalho, identifica os pontos onde a epidemia mais se expande, etc, etc, e faz diagnóstico. Porque, olha só, o que acontece? A maioria das pessoas não tem sintoma. Uma pequena parte vai fazer sintoma. 20%, 20% vai ter sintoma. Desses, uma pequena parte terá sintoma grave que obriga a internação hospitalar. E essa internação hospitalar é o quadro grave, é o indivíduo com síndrome respiratória, paciente com síndrome respiratória aguda grave, que precisará ou não de assistência ventilatória. Quanto maior for o número de casos, maior a chance de se ter quadro grave. Por isso que é errado se falar em isolamento vertical, isolamento seletivo. Vamos separar os idosos. Isso é uma balela. Isso não funciona. Não funciona por quê? Porque, e vamos deixar que a imunidade de rebanho faça o seu papel. Ora, né? Vamos dizer que para se ter uma imunidade em cientistas de vários lugares, inclusive no Brasil, né? A plataforma Pasteur USP, cientistas da plataforma Pasteur USP, hoje deram entrevista à imprensa, uma das cientistas, uma brasileira, por sinal, deu uma entrevista mostrando isso, que para se ter essa imunidade de rebanho, teria que se ter pelo menos 120 milhões de pessoas, 60% da população, naturalmente infectada. Para quê? Para que a transmissão natural do vírus caísse. Você imagina 20% desses 120 milhões com problema clínico, 1% de 120 milhões grave, necessitando de assistência médica, de internação hospitalar, colapso do sistema. Isso é uma loucura. O sistema ele já não está dando conta, né? Quando a gente já não está dando conta. Bragança Paulista, hoje a gente tem 18 casos confirmados, nós temos 10 pessoas na UTI, 12 pessoas na UTI, sendo 5 delas já positivadas. A gente tem hoje, esses dados são de hoje de manhã, né? Então, na Santa Casa, a gente tem um homem de 79, uma mulher de 73 e um homem de 63 anos, a mulher de 73 e o homem de 63 já positivos. A gente tem uma pessoa internada no hospital em Atibaia, é de Bragança Paulista, está em Atibaia por causa de convênio médico, um homem de 43 anos, há uma semana internado já. Nós temos no HUSP um homem de 76, uma mulher de 35 e um homem de 75. Isso em vagas que a gente já tem normalmente disponíveis em leito SUS e particular, tanto na Santa Casa como no HUSP. E aí a Prefeitura de Bragança Paulista, ela já alugou 5
vagas no Hospital Bragantino, que nos demonstra que o nosso sistema já não está suportando mais, porque senão não teria por que alugar a R$ 1.800 por dia o leito, né? É no caríssimo Hospital Bragantino, isso. nós temos no Hospital Bragantino um homem de 54, uma mulher de 66 e uma mulher de 44 já positivos. E tem dois pacientes esperando os resultados dos exames, que são duas mulheres, uma de 61 e uma de 52. Então, a gente percebe que com 12 pacientes na UTI, tem 14, né? E esses dados foram passados pela Secretaria de Saúde hoje de manhã. 14 pacientes em leitos, a gente percebe que está dando conta, mas está lotado, né? Precisa ser feito mais, precisa de investimento. A universidade está arrecadando dinheiro, a Santa Casa está arrecadando dinheiro, o governo de São Paulo criou hospitais de campanha em São Paulo. Aqui o senhor acredita que, por ser sede de região, deva ter também um hospital de campanha? Olha, aumento de leitos? Provavelmente, é possível. Provavelmente não, é possível. O que está acontecendo? O governo do estado de São Paulo já fala em prorrogação do isolamento social para fim de abril. O que isso significa? São as projeções de que a fase de expansão da epidemia continua na semana que vem. O número de casos vai aumentar e vai aumentar mesmo. E vai aumentar o número de pessoas graves. O problema é se teremos, depende desse volume, né, e do suporte hospitalar. São Paulo criou hospital de campanha no Anhembi, São Paulo criou hospital de campanha, montou hospital no Anhembi, no Pacaembu. O HC em São Paulo se tornou o centro, né, de hospitais formais da Covid para a cidade de São Paulo. Um andar inteiro, são 900 leitos, se não me engano, disponíveis só para Covid-19. O Instituto Central do HC, da Faculdade de Medicina da USP, está todo ele destinado ao atendimento de pessoas infectadas graves pelo coronavírus, que necessitam de atendimento hospitalar, tanto de terapia intensiva como de internação. Olha só, e não parece que vai dar conta disso, que não se vai dar conta. Não sabemos, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Então, o que se deve fazer? É o isolamento. É muito difícil, mas é a verdade. Não há outra maneira. É o isolamento social e reduzir expandir, arrastar horizontalmente essa expansão da epidemia, que se mostra velocíssima no Brasil. Muito intensa. Olha pergunta... aqui. Desculpa. A gente tem uma pergunta, imagina, doutor. A gente tem uma pergunta do Celso Júnior, inclusive, ele está perguntando: o comércio volta dia 7, sabe me dizer? Oficialmente ainda não teve manifestação, mas provavelmente vai continuar fechado. Pelos números que a gente observa, né, doutor? Exatamente. Esse relaxamento do isolamento social não poderá ser feito agora. De forma alguma, em minha opinião pessoal. Por quê? Pelo que a gente vê da epidemia. A curva ainda está quase que verticalizada de ascendência. É só ver nos gráficos que a gente vê a ascensão da epidemia numa velocidade espantosa, né? É quase vertical a subida. Ainda não dá sinais de alongamento da curva. Esse é um dado. A segunda coisa é que para que isso? Para que se possa, inclusive, para que o sistema público possa pensar lá na frente de que maneira se vai remodelar o isolamento social. Como vai ser a reengenharia a dinâmica desse isolamento? Vai ter que se refazer a atividade comercial, a atividade industrial, turnos de trabalho na indústria, no comércio, nas escolas, nas universidades, né? Até os profissionais autônomos, liberais, vão ter que remodelar seu cotidiano para atender suas clientelas com segurança, etc. E tal. O uso do transporte público não poderá ser feito como da outra vez. Hoje, eu vi umas cenas na internet impressionantes de Wuhan, na China, após 10 semanas de pandemia, quando
finalmente o controle da epidemia se deu lá em Wuhan. E Wuhan está vazia. E mostrou, por exemplo, cabeleireiros, não mais nos seus estúdios. Os cabeleireiros não trabalham mais dentro dos seus ateliês. Eles estão fora, na rua, ao ar livre, aparamentados, como se estivessem atendendo pessoas e cortando cabelo. Correto, é um ensinamento para o mundo. O mundo vai ser diferente depois dessa crise global. Eu acho. A frase dita por um dos cientistas recentemente, que impactou e que ficou quase que um pensamento, é correto. O mundo, ouviu, Ana? O mundo em que eu, você, todos os terráqueos, vivemos até 29 de fevereiro, né? Até o início do ano, melhor dizendo, para a Terra, para nós, brasileiros, até 29 de fevereiro, não existe mais. Não existirá. Dá para levar a mesma vida. Não existirá mais. Por quanto tempo essa onda epidêmica continuará? Não sabemos. O que pode acontecer? O que pode acontecer é isso. Teremos a imunização dos infectados, assintomáticos e sintomáticos, e um arrefecimento da epidemia. E episódios de reinício, de reincidência da epidemia ao longo do próximo tempo. Até o quê? Até que se tenha uma vacina que defina, que promova a imunidade grande, uma vacina universal aplicada para todo mundo e um medicamento extremamente efetivo. Ainda estamos longe disso. Por quê? Porque essa resposta só se pode dar com pesquisa científica. E essa pesquisa científica demora. Então, tem de ver a variabilidade genética do vírus, os efeitos dele sobre o ser humano, as diferenças genéticas do ser humano, não é? E a influência disso sobre a doença em si, sobre a epidemia em si. É muito complicado. Exatamente. A gente tem muita pergunta, doutor Por favor. E algumas mensagens também. A Priscila Roque está falando que o senhor é um excelente profissional, a Juliane Freitas dando boa noite. A gente tem uma pergunta do André Luiz. Doutor Mendes, o que me preocupa com o vírus corona é que ele parece ser tão resistente quanto ao vírus da hepatite. É isso mesmo? Onde ele fixa, ele dura por dias mesmo? É uma pergunta aí então do André Luiz. Isto não é resistência. É o seguinte, é verdade o que fala o André. Boa noite, André. O vírus é ubíquo, fica no local. E é por isso que muitas pessoas têm quadro clínico grave e demora. A recuperação, o grande problema, entre outras coisas, na infecção pelo corona, é que não só a gravidade clínica aparece, como a recuperação é muito lenta. Pessoas ficam, em média, de 10 a 20 dias internadas em UTI. Ora, é leito-dia UTI ocupado. Não adianta eu dizer que eu tenho 20 leitos de UTI se todos estão ocupados 3 semanas. Eu não tenho nenhum. Não tem entendeu? Nenhum. Exatamente. Aqui em Bragança nós tivemos, inclusive, uma mulher que ela ficou 20 dias internada, desses 14 em UTI, e foi liberada ontem, uma mulher de 34 anos, a Gisele, aí, melhoras para você, Gisele, ainda já está muito bem, já saiu até do hospital, mas está aí fazendo agora, terminando a sua recuperação em casa. Gente também tem a... Desculpa. Porque, veja, só para não esquecer, claro, mesmo as pessoas com quadro clínico grave, a maioria se recupera. A mortalidade é relativamente baixa. Quando a mortalidade aumenta no pico da epidemia, né? E também em decorrência da qualidade da atenção. Porque você observa, por exemplo, essa epidemia nos municípios pobres do Brasil. Como é que fica? Que não tem estrutura. O Brasil tem uma média de 2 a 3 leitos por cada 10 mil habitantes de UTI. Países como a França têm metade disso. Qual é o nosso problema? É que no SUS só tem 50% desses leitos. E o resto é da iniciativa privada. Então, o que a gente tem? A gente tem 40% da população com metade dos leitos. E 60% a 70% da população brasileira só com 50% de leitos de UTI. Essa é a realidade brasileira hoje.
Isso nos Só que grandes... Só que numa crise dessa, os leitos de particular também ficam lotados e acaba igual. É por isso que vai sair agora um artigo, eu li ontem o pré-print do artigo, assinado por vários cientistas e por epidemiologistas, inclusive o Dr. Wanderson, da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde, analisando essa situação, que é disponibilidade de leitos hospitalares na Covid-19 no Brasil, e o governo já aventa a possibilidade de gerenciar, de chamar para si, de ocupar hospitais privados. Sim. Que é pela emergência, pela situação de emergência. E eu acho correto, tem que fazer isso mesmo. Claro. Tem que fazer isso mesmo. O Felipe está mandando mensagem aqui para mim, que a gente está na hora do intervalo. Eu vou chamar um rápido intervalo, então. Okay. Você que está nos assistindo aí, continue com a gente. Na volta, a gente continua falando, então, sobre coronavírus. Vou atualizar também os números para você que está nos assistindo. Supermercados Mendonça. Qualidade e variedade a preços acessíveis. Os melhores produtos. Frutas, verduras e legumes selecionados. No açougue, os melhores cortes. São mais de 9.000 metros quadrados de área construída. Estacionamento coberto com vagas especiais, esteira e elevador. Conheça as vantagens do cartão Mendocard. Mendonça, sempre com você. O Grupo Mota Assistencial mantém o comprometimento com a excelência do serviço prestado para os nossos associados e amigos. Mesmo com a crescente preocupação em torno da pandemia de coronavírus, entendemos que o momento é de reclusão. Reduzimos o atendimento para no máximo 2 associados por vez, se necessário. Disponibilizamos o pagamento através de transferência bancária para que o associado não tenha que sair de sua casa. Estamos com atendimento 24 horas por dia para atender as famílias no momento mais difícil da vida, que é a perda de um ente querido. Estamos seguindo todas as recomendações necessárias para velórios e sepultamentos. Nossos colaboradores estão totalmente equipados e preparados para lhe atender de forma segura e preventiva. Conte com o Grupo Mota Assistencial e faça também a sua parte. Em breve estaremos juntos. Nos chame no WhatsApp 11 94756 9759, 24 horas. Ou ligue no telefone fixo 11 4033 2314. Grupo Mota Assistencial, uma mão amiga em todos os momentos de sua vida. Estamos de volta com o Em Pauta Entrevista dessa sexta-feira, dia 3 de abril. Você já percebeu aí que nós estamos em home office, seguindo as recomendações das autoridades, né? Dos médicos. E estamos batendo um papo com o Dr. Mendes, que é médico infectologista aqui em Bragança Paulista e que está nos contando também o que devemos fazer e falando mais um pouco sobre essa pandemia do coronavírus. Aqui em Bragança Paulista, como eu falei, nós temos 18 casos confirmados. A Secretaria Municipal de Saúde, ela
costuma dar 2 balanços, um no período da manhã, por volta das 10h30, 11 horas da manhã, onde fala onde estão os pacientes, qual o estado de saúde, né, das pessoas internadas nos hospitais, e também um balanço à tarde, onde divulga só os números. Então, hoje nós temos em Bragança Paulista 18 pessoas já com confirmação de coronavírus, 18 casos foram descartados e nós temos mais de 50 casos, se não me engano, 52 casos em investigação aqui na cidade, né? As idades variam muito, né? Os pacientes de várias idades, mas a gente percebe que os que estão internados aí na casa de 50, mais que 60 anos, que é o que acontece no mundo inteiro, são as pessoas aí mais acometidas, e por isso as recomendações elas são redobradas para quem tem mais de 60 anos. A gente tem também mais perguntas, doutor Mendes, eu vou fazer perguntas aqui que estão chegando para a gente, o Felipe passou para a gente, a Rosana Vendramini deu boa noite e ela falou assim, as pessoas não estão mantendo as ações para ficar em casa. O senhor acha que com isso pode aumentar muitos os casos? Essa é uma situação complicada. Realmente, se tem alguns aspectos extremamente negativos. Por exemplo, o presidente da República do Brasil é um adversário notório das medidas de proteção na Covid-19 e tem uma influência enorme. Parte da sociedade brasileira o apoia. Apoia, inclusive, nessas concepções absolutamente inaceitáveis e perigosas. Ele contradiz, inclusive, o ministro da Saúde, né? A tudo. Contradiz a verdade científica, né? Apela para esoterismos, etc. e tal. Isso não ajuda. A fé, as concepções próprias são de cada um e são de boa índole. Agora, misturar a estação é que não dá. Não dá. Não dá. Não é verdade? Nem o Papa faz isso. Né? Não, muito ao contrário. Uma atitude absolutamente cartesiana. Não é? Então, é o seguinte. E todos os líderes religiosos reconhecidos como tal. Então, o que acontece? O isolamento social é necessário, é sofrido? E a gente sofre, eu estou sofrendo muito. E converso em casa com a minha família. A gente conversa, estamos em casa em 3, porque a nossa família está dividida, porque cada um ficou onde estava e ponto. Mas é assim, e porque temos, é natural. Isso. 3 pessoas que têm que conversar de vez em quando para poder dar uma vazão e trocar, entendeu? Trocar opiniões, angústias, para poder suportar a contenção. Não é fácil. A gente preciso de ajuda. Isso, precisa de ajuda. E nós vamos conversar também aqui no nosso programa com a doutora Daniela, já ela entra nesse bate-papo também com a gente, psicóloga, justamente para a gente falar sobre isso, né? Como lidar com tudo isso. Porque o isolamento traz o sofrimento. A pandemia traz o sofrimento. E assim, olha, eu falei para minha mulher, para meu filho, vamos até a porta e a gente vai ouvir a pandemia. Sabe qual é o som da pandemia? É o silêncio. Silêncio. E isso está descrito, por exemplo, na Idade Média, na peste, né? Do silêncio, daquela sombra que se abate sobre a vida humana, causando dor, sofrimento, consternação. E a gente tem que ser, de um lado, esperançoso, lutador, resiliente e solidário com quem sofre, com quem é apanhado por essa doença. E a nossa solidariedade tem que ser assim, dividida no trabalho, no esforço e na esperança de que vamos vencer a pandemia. A gente estava falando no primeiro bloco aqui, doutor, sobre a questão do médico, né? Do sistema de saúde, na verdade. E aí o Thales Machado está fazendo uma pergunta. Qual a importância do SUS para o combate da Covid-19? Vital. O Brasil tem um grande fator a seu favor. O Brasil montou um sistema de saúde gigantesco, um país continental, né, como o Brasil,
O Sistema Único de Saúde, capilarizado e porta de entrada para 60% da população brasileira. O que falta no SUS? O que faltou? O SUS, ao longo do tempo, sofreu inúmeros ataques, né? Inúmeros ataques. E, entre eles, recentemente, a redução de custeio, o congelamento do financiamento do SUS, e isso, desativação de leitos hospitalares, foi enorme nos últimos anos. No período Temer, teve grande número de leitos hospitalares desativados. O ex-presidente Michel Temer congelou o financiamento do SUS até 2030, 2035, se não falha a minha memória. E ninguém sabia que ia acontecer a Covid-19 e nos pega com a calça na mão. Medidas compensatórias são feitas, as políticas públicas, o dinheiro. Mas o que se vê até aqui é que todas essas medidas necessárias e imediatas ainda não foram materializadas. O cidadão ainda não recebeu os R$600, não é? E tem que se fazer isso. Quem tem que fazer é o Estado. Essas políticas não são políticas de filantropia, não são políticas exclusivamente da sociedade, do setor privado, é o governo que tem que fazer. Com que política tem que se organizar. firme, exatamente, e imediato, e agir em tempo de guerra. O mundo vai ter que, durante esse período, nós vamos ter que viver como viveram os franceses, como viveram os holandeses, como viveram alguns povos da Europa na época da invasão nazi-fascista, da ocupação nazista. É tempo de guerra. E a gente tem que se preparar. É uma guerra, sim, figurativa. Não estamos lutando contra ninguém, mas estamos lutando contra algo que não se vê. Contra o inimigo comum a todo mundo, que é uma doença que mata só velhinho, é uma mentira, não é verdade. É claro que as pessoas idosas, que os mais frágeis, os imunodeprimidos, os com doença crônica, vão pagar um preço maior, porque sobre eles a gravidade incidirá. Mas jovens adoecem, e no Brasil o que se vê é isso. É uma forte infecção sintomática em pessoas abaixo de 50 anos, como não se vê lá fora. Lá fora. Né? Inclusive crianças pequenas internadas em UTI. A gente tem em Atibaia, por exemplo, a gente tem um caso confirmado de uma criança de 7 anos. Né? Um caso confirmado, está em isolamento domiciliar, mas a gente tem caso confirmado de criança sim. O Celso Júnior, que perguntou da abertura do comércio no primeiro bloco, ele mandou mais uma pergunta e ele falou assim, se daqui 30 dias, por exemplo, libera o comércio, aí o pico não vai, a gente não vai estar prorrogando, ele pergunta se o pico não seria depois disso, né? Então, conforme for demorando para voltar, não é aí que vai ter o pico? É difícil falar isso, é muito difícil, porque a liberação e a remodelação do isolamento social será feito dependente da marcha da epidemia. Eu creio que isso será feito somente depois da análise e do andar da marcha da epidemia. Poderá ser que se chegue no final de abril liberando, amenizando o isolamento, e pode ser que esse isolamento tenha que se prolongar por mais tempo. Eu não tenho como responder essa pergunta. Eu acho que ainda não se tem. Vamos esperar até a semana que vem, até 15 a 20 de abril, para se ter ideia do que acontecerá no Brasil. Eu acho, minha opinião, que no mínimo estaremos em isolamento social até o final de abril. Até porque quando abrir também a gente não sabe como vai ser essa reabertura gradual. Isso. E que mudanças virão pela frente. Não é aqui. As pessoas têm que entender que isso não é exclusividade do Brasil. Não, né? é o mundo inteiro. É mundial. O mundo e depende de análise. Readequando. E depende de análise. Análise técnica, análise social, econômica e análise epidemiológica, científica, do que ao longo... Veja, a ciência está aprendendo no curso da epidemia o que fazer. É uma doença que nunca existiu. Não se conhecia a Covid. Aproveitando, doutor, as pessoas elas têm cobrado muito da gente
Fala assim, porque as pessoas primeiro elas tiveram a negação, primeiro era só na China, depois era na Itália, aí chegou no Brasil, aí começa a achar culpados, né? Muitas pessoas começam a achar culpados. E aí a imprensa sempre é culpada, né? Eu brinco que hoje em dia sempre a imprensa é culpada. Então as pessoas começam a cobrar da gente que a gente divulgue casos bons, notícias boas, notícias de cura. Mas para a gente falar que o paciente está curado, ele teria que pelo menos fazer um exame novamente para falar que ele não tem mais o vírus. E isso não está sendo feito. Nossas pessoas, a maioria dos casos, não estão sendo retestados, né, doutor? E é aí que fica uma outra pergunta. A pessoa que já teve, ela pode ter de novo? Já tem estudos disso? Não sabemos essa resposta consistentemente. Eu não tenho. O que eu li não me mostra. Me mostra o seguinte, que não há casos de recidiva, de reinfecção em grande escala. Não há. Tá. O que houve na China durante um tempo em alguns pacientes com internação prolongada é um recrudescimento, porque o vírus deixa de se replicar no trato respiratório alto e fica no trato respiratório baixo. Nos pacientes graves, idosos, pessoas imunodeprimidas, isso acontece, pessoas com doença crônica debilitadas. Tá. Qual é o percentual disso? Não dá para saber. O fato é, pelo que se tem, é que que o indivíduo infectado recuperou. Né? Pode haver reinfecção dele? Não sei. Provavelmente, durante um tempo, não, que é o que se observa com as viroses de modo geral. O indivíduo faz o reconhecimento imunológico, produz anticorpo, os anticorpos neutralizantes neutralizarão qualquer nova reinfecção que o cara tenha. É isso que se tem. E provavelmente esse modelo se repete na infecção pelo coronavírus, novo coronavírus. Agora, a certeza disso, vamos ver ao longo do tempo. E com relação aos exames, é muito interessante. Existem dois tipos de exame. Um é o teste molecular, que é feito para diagnóstico, é o diagnóstico de certeza. Certo. É o teste molecular. E que se devia ter feito, se a gente tivesse recurso, disponibilidade, no início, porque se mapeiam as populações, os segmentos populacionais e se sabe onde está o vírus, vai lá, contém e evita a fase seguinte, que é essa que nós estamos vivendo. Isso a gente não conseguiu. Tivemos que ir para o isolamento social. Muito bem. E os indivíduos que fazem o diagnóstico com teste molecular, na alta, também fazem o teste molecular, porque é um critério de alta. Negativou o PCR, que é o exame tecnicamente chamado, o cara vai, se ele está bem, ele vai para a enfermaria ou vai para casa, o paciente vai de alta e vai se cuidar em casa, porque se está negativo, não está transmitindo. É isso que se tem. O segundo teste é o chamado teste rápido, que mede anticorpo. O anticorpo IgM, da fase aguda da infecção, e o anticorpo IgG da convalescença. Certo. Ele é bom em termos. Por quê? Porque ele só dá uma realidade de, no mínimo, 1 semana, 10 dias para trás. Por quê? Porque é o tempo que demora o organismo a produzir a resposta imune. Para fins de mapeamento, de contenção, não funciona. Ele pode funcionar, por exemplo, em profissionais de saúde. Por exemplo, eu testo todos os profissionais de saúde envolvidos na atenção direta ou indireta aos pacientes com Covid-19. Testo hoje. Todos os testes rápidos negativos continuam trabalhando. Todos os que são positivos a gente vai ver. Né? Vou tomar medidas, né, de proteção. E esses que são negativos passam a ser periodicamente testados, porque se eles se tornam positivos para IgM, eles são afastados para tratamento, para observação, vão ficar em casa, vão ficar em quarentena, entendeu? Porque eu vou tirar, porque esse cara está infectado e está transmitindo, assintomaticamente, ou não. E a gente assintomático. Né? Tá. O profissional de saúde tem que ser monitorado aí. Se ele já tem IgG, ele pode trabalhar, porque ele está imune, não vai transmitir. Agora, o indivíduo, o profissional negativo, tem de fazer periodicamente, porque se tornar positivo,
é porque fez a infecção aguda, é retirado do trabalho e é protegido, e é atendido, e é examinado, etc, etc. Aqui em Bragança Paulista, a secretária municipal de saúde, a Marina de Fátima, disse que foram comprados testes, estão testando os profissionais de saúde e nós já temos na rede, segundo ela, cerca de 50 profissionais afastados aí com sintomas gripais, justamente para que eles não contaminem outras pessoas. Sim, Doutor mas Mendes? a gente não sabe, eu não sei, eu gostaria de saber, se você tiver informação, me passe. Tá. Esses profissionais com síndrome gripal, que tem que ser afastado, esses profissionais com síndrome gripal foram testados ou não para a Covid-19? Não sabemos. Não sabemos, porque o que ela informou essa semana foi que foram comprados os testes, foram feitos, então, esses testes rápidos em quem estava internado em leito hospitalar e também em UTI, porque os testes estavam demorando muito para sair os resultados. É por isso que a gente não tinha casos em Bragança Paulista, e essa semana a gente vê 18 casos confirmados, né? Da semana passada para essa aumentou bastante, justamente porque esses testes rápidos saíram, não os testes do Instituto Adolfo Lutz, que esses têm mais de 23 mil testes ainda em todo o estado aguardando resultado. E ela disse que os profissionais de saúde seriam, então, testados. O Felipe está falando aqui para mim que foram testados os profissionais de saúde, mas esses 50 que foram afastados, então, foram testados aqui. O Felipe está falando para mim essa informação, eu me perdi aí. É tanta informação que a gente... Ela disse que testaria, então o Felipe falou aqui para mim que ela já confirmou que sim, foram testados esses. Se o teste rápido chegou, pois que bem, cumpre esse papel. Sim, agora, sim. Teste rápido não é o melhor para análise da epidemia, de jeito nenhum. O padrão ouro é o teste molecular. O problema é que esse teste molecular... A gente não sabe na nossa população qual o percentual de pessoas que soro converterão. Tá. Quer dizer, que terão anticorpos em quantidade suficiente para dar positivo. O teste é bom? É. Limitado. Para acompanhamento da epidemia, não vale. Não vale porque ele vai mostrar uma realidade que já passou. Já de 8 dias, 10 dias e tal. E depois... Que esse é um grande problema. Esse é um grande problema. O central é o teste molecular. E o Brasil não tem em quantidade suficiente. E está tendo dificuldade para comprar. Olha o que aconteceu. O Brasil fez uma compra... O estado da Bahia e o Ceará, se não me engano, fizeram uma compra de 50 respiradores na China. O contrato foi acertado e depois a China recusou e enviou esses 50 aparelhos para os Estados Unidos. Mas é o que aconteceu não só com o Brasil. Eu li uma notícia de hoje à tarde que Berlim disse que os Estados Unidos interceptou uma remessa de 200 mil máscaras, né? Como se eles fossem além os das donos máscaras do mundo. E também porque há um problema diplomático do Brasil. Sim. O Brasil hostilizou a China e chamou durante um bom tempo, aliás, o governo brasileiro, de vírus chinês, chamou de vírus chinês. Isso é um absurdo. Não ajuda em nada. Lamentável. Essa é a causa dos chineses terem feito isso? Não. Aí eu acho que é um problema comercial, meramente comercial. E isso é uma coisa que a Organização das Nações Unidas tem que tratar, porque essas concepções contratuais e tal têm que ser refeitas, porque o mundo inteiro vive uma ameaça coletiva a todos os países. E aí é salvar os humanos. Exatamente, é nisso que tem que se pensar agora. Doutor Mendes, eu quero agradecer demais a participação do senhor, mais uma vez no Em Pauta Entrevista. A gente vai ficar mais tempo. Você me dá só você me dá 15 segundos antes de terminar? Claro. Que é o seguinte, o André, se não me engano, me fez uma pergunta sobre a sobrevivência do vírus e a resistência. Eu respondi pela metade. O vírus fica em superfícies, por exemplo, no plástico, o vírus pode sobreviver 24, 48 horas, se não me engano. No papelão, menos 24 horas. O fato é o seguinte, o vírus sobrevive em superfícies inanimadas, no meio ambiente, por bom tempo. Dependendo de quê? Dependendo da irradiação solar e da ventilação, etc. e tal. Então, o que se tem que fazer? Limpar o ambiente.
limpar o ambiente. Então, recebe a compra de supermercado. Aquilo que você pode lavar com água e sabão na embalagem, você lava. O que você não faz, você passa álcool. Álcool em gel, não tenho, eu só tenho álcool a 40. Passe, não tem, é melhor ter um álcool comum do que não ter nada. Passe, limpe e lave as mãos antes e depois de fazer isso. Para quê? Para que você tenha segurança dentro de sua casa. Não entre com os sapatos, os calçados para dentro de casa da rua. Tire-os. Lave a sua calçada a cada 2, 3 dias, joga uma água, limpa a calçada. E o poder público... Água sanitária também é eficiente, a água sanitária é eficiente. Hipoclorito é extremamente eficiente, é um saneante de alto nível, serve para tudo que é superfície. Aí, o poder público tem que lavar as ruas. Aproveitar e lavar as ruas. Isso é importante. E dá proteção, dá a sensação de proteção, e é protetiva, porque vai eliminar a sujeira. Aumentar a frequência da lavagem dos banheiros também, né? Sim, a lavagem dos banheiros é importante. Notadamente para aqueles que estão sob suspeita de Covid, ao usar o banheiro, limpe, o próprio paciente limpar. Como? Com água e sabão ou um detergente, e nas superfícies que é possível passar um pano ou um papel com álcool em gel e joga fora. E nunca tampe o vaso e dê a descarga. Por quê? Porque o Covid agride 2 sistemas diretamente. O sistema respiratório e o sistema digestivo. E é eliminado pelo trato digestivo. Partícula viral. Hoje se sabe disso. Qual é o papel da epidemia? Não sei, mas eu vou me proteger. Deixar a tampa da privada fechada e dar descarga. E deixar fechada. Até que assente aqui, porque senão vai fazer aerosolizar o ar. Olha, aprendi pelo menos 2 coisas hoje novas que eu ainda não tinha ouvido em nenhum lugar. Do sabonete na hora do banho, que não é para dividir o sabonete, né? Se for sabonete em barra, não é para dividir. E também a questão aí do vaso sanitário, que é para deixar tampado, porque é costume, maioria dos lugares. Notadamente, após o uso. Antes de dar descarga, não esquecer isso. Porque o banheiro está fechado, o indivíduo está num ambiente fechado. Mas eu estou com Covid. Aí ele sai e um parente entra. Que belo, não? Né, exatamente. Acho que é mais importante do que nunca agora, além da gente pensar na gente, a gente pensar no outro. Porque a gente pode não ter nenhum problema de saúde, a gente pode ser jovem, mas a gente pode estar trazendo o outro. Sempre pensar no outro. Uma outra pergunta, doutor, que muita gente tem me feito, e eu tenho esse problema aqui em casa, só para liberar o senhor. Não, fica à vontade. A gente tem muitas casas, a realidade hoje é de casas que têm idosos, né? Então, primeiro se falou, não deixe os netos encontrar com os idosos, e muitos idosos, muitos vovôs e vovós estão morrendo de saudade dos seus netos porque moram em casas separadas. Mas a gente tem famílias que têm o avô e o neto e as netas dentro de casa. Como que fazer, né? Pode sentar para almoçar junto, pode sentar para jantar junto, mas beijo e abraço, não. Não. Então, aí são 2 coisas. A primeira, o isolamento. A segunda, o distanciamento. É até como uma forma de aprendizado, né? E de recomposição de relações afetivas, familiares, essa coisa toda. Se todos estão assintomáticos, se não tem problema nenhum, convivência normal. Claro, não é? Se alguém for tossir, quem é que não tosse, né? Colocar o antebraço ou um pano e imediatamente passar um álcool gel ou lavar as mãos. Em casa, álcool gel está se tornando um produto caríssimo. Não vá atrás. Compre água e sabão e use água e sabão no ambiente de casa. O álcool em gel é para as situações em que não se tem a possibilidade de lavar as mãos. Tendo possibilidade de lavar as mãos, água e sabão. Lá fora, não faça isso. Sabe aquele vaporizador de banheiro público, de rodoviária e tal? Não use aquilo em hipótese, além de ser uma fonte de bactéria, enterobactérias gram-negativas, aquilo é anti-higiênico.
Olha, é agressivo para o meio Não é ambiente, só agora, mas né? é o papel toalha. Não é agora. E pode ser para o Covid, porque o Covid se elimina pelo trato digestivo, na exoneração intestinal. O sujeito não limpa as mãos direito, dá uma lavadinha, vai lá naquele negócio. Oh, nossa Senhora, de jeito nenhum use aquilo. Aquilo devia ser proscrito, na minha opinião, retirado. A não ser em alguns locais onde se faz sistematicamente a desinfecção. Alguns hospitais usam o vaporizador, mas ele é limpo a cada 2 horas. Tá. Então, aí não tem formação de colônia bacteriana, não tem UFC, unidade formadora de colônia, em quantidade suficiente para produzir uma contaminação. Então, esse é um recado interessante, acho eu. Exatamente, mais uma coisa aí, né? Então, o sabonete em barra e também aí evitar isso. A gente vai aprendendo e essas coisas são importantes para evitar também não só a infecção pelo Covid, mas uma outra gripe, isso, né, doutor? E a gente já está confinado, já está em distanciamento. Não vamos transformar a vida na neurose geral, não é? Então, assim, eu tenho sabão, é sabão. Ah, mas eu só tenho sabão em pedra. Use o sabão em pedra, corte em pedaços, por exemplo. Faça o seu sabão se transformar em líquido. Você pode colocar numa bacia, deixar dissolver para lavar o seu ambiente, para lavar a roupa, etc. Toda dona de casa sabe disso. Né? Todo dono de casa, eu também sei, eu sou dono de casa. Não é só minha mulher que é dona de casa, somos donos da casa. Isso aí. Isso, lógico. Então eu posso, por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar sabão líquido. Não importa, você comprou sabão de coco, sabão de pedra, corta. Então, um em cada banheiro. Terminou? Vai usar isso. Lava a mão, enxuga, uma toalhinha para cada um. Desculpa. Eu não tenho uma toalha de rosto para cada um. Então, cada um usa a sua toalha de banho, separa, topografa, né? Faz a divisão topográfica da toalha. A parte de cima é para enxugar isso, a parte de baixo para enxugar aquilo. Então, vai ter que ser engenhoso. Dá-se um jeito. Mas não transforme a sua vida numa loucura. Eu quero ver televisão. Senta no sofá, não tem ninguém. Mas ele pode estar assintomático, mas aí você não vai saber nunca. Não tem problema. E todo mundo com um papel na mão ou o braço, vai tossir, vai espirrar, põe o antebraço ou usa um papel. Ficar mais afastado possível dos idosos. Os idosos ali e tal. Se não tem ninguém doente, o idoso não vai pegar. O problema é a fuga lá fora. Então, eu tenho na minha casa, meu avô, minha avó, tem eu, por exemplo. Né? Vozinho e tal, estou aqui, eu sou avô. Bom, E é uma belezinha, né? Isso, com muito orgulho. Estou com uma saudade enorme da minha neta, mas a vejo todo dia, toda hora. Então, assim, eu estou aqui em casa. Vai meu filho fazer uma compra no supermercado. Ele vai de máscara, viu? Senão ele não sai de casa. Lógico. Sai e não volta, né? Vai sair, chegou, vai deixar a compra, fazer tudo, tirar a máscara, jogar no cesto de lixo, porque aquela máscara não presta mais, a feita em casa. Sim. Não presta mais, nem a máscara cirúrgica, joga fora, lava a mão até o cotovelo e vamos caminhar, viver a vida dentro de casa. Isso, comer uma bela pizza à noite, conversar, bater um papo, ver um bom filme na TV, essas coisas. Aproveitar. Exatamente. Tem que aproveitar. Doutor Mendes, só para finalizar, a gente tem uma pergunta. O senhor, na verdade, já meio que respondeu para a gente, mas a Maria Rosângela Abramo, quem já teve coronavírus, pode pegar de novo para finalizar a participação do senhor. É difícil responder essa pergunta. É possível, mas a gente, não é a gente. A medicina não tem visto isso com frequência repetida de reinfecções sucessivas por coronavírus. Vamos esperar para ver. Eu acho que isto não. O que vai acontecer é um tempo em que o indivíduo vai ficar imune, né, digamos assim, ao corona. Quanto tempo vai durar essa proteção naturalmente adquirida, não sei. Doutor Mendes, eu agradeço a participação do senhor nesse programa de hoje. A gente está aí todo esse tempo também com a doutora Daniele Vieira, que ela que é psicóloga, nos assistindo e vai entrar nesse bate-papo com a gente, vai falar um pouco aí dessas loucuras da gente também durante esse confinamento. Então, eu quero agradecer mais uma vez a participação, mando um abração para a neta também, né? Dá um beijinho virtual nela. Virtual.
Um abraço para a Tânia também e para todos da sua família e se cuida aí. Muito obrigado. Estamos tentando fazer a nossa parte, né? E fazendo, em isolamento social e vamos tocando a vida assim, né? Muito Um grande obrigada. abraço a todos. E para terminar, fique em casa. Fique em casa. Não saia, a não ser para absolutamente, estritamente necessário. É isso mesmo. E o nosso programa ele vai continuar. Antes da gente começar esse bate-papo com a Daniela, a Daniele, na verdade, a Daniele Vieira, ela que é psicóloga do Instituto Integrado de Psicologia aqui de Bragança, eu quero mostrar para vocês uma notícia boa, né? Todo mundo aí reclama que a imprensa não dá notícia boa, mas quando a gente tem informação e quando a gente tem notícia boa, a gente faz questão, como você, de compartilhar isso. Então, nós vamos ver aí um depoimento de uma paciente, ela que com 34 anos ficou 20 dias internada no hospital com coronavírus positivo, o resultado do exame dela saiu, ficou 14 dias na UTI e dá esse depoimento aí pra gente, ela que estava lá na Santa Casa. Eu, Gisele Bassi Dal Bianco, peguei o Covid-19, mas estou aqui para mostrar que é capaz, tem cura. Tipo assim, foi uma luta difícil, não foi fácil. 20 dias no hospital, lutando, falta de ar, mas sou aqui a prova para mostrar para vocês que tudo é possível. Eu agradeço a equipe, em especial Luiz Cesanini, que foi um anjo na minha vida, que me deu muita força. Agradeço também toda a equipe, Santa Casa, todo mundo. Meu marido em especial também, que ficou do meu lado dia e noite. Minha mãe, meu pai, preocupação, meus familiares, todo mundo. Eu quero que vocês, tipo assim, lutem. Sou prova disso, que é uma doença, mas tem cura. Não é fácil a luta, mas eu sou a prova viva, que estou aqui, estou indo embora para minha casa agora, depois de 20 dias no hospital. Nós estamos de volta, né? Então, com o Em Pauta Entrevista, você viu aí esse depoimento da Gisele, ela que teve Covid-19, o coronavírus, ficou aí internada e teve alta e está sendo acompanhada. Para você que está chegando agora nesse nosso bate-papo, eu vou atualizar mais uma vez os números aqui em Bragança Paulista. Nós temos 18 casos confirmados, 18 descartados e ainda mais de 50 casos em investigação aqui em Bragança Paulista. Em Atibaia, nós temos 9 casos confirmados, em Itatiba, nós temos 2 casos confirmados. Também tem um caso em Águas de Lindóia confirmado aqui na região. Essas 4 cidades da região, então, com casos confirmados de coronavírus. A gente falou aí com o Dr. Mendes sobre dicas para você quando você sair de casa, dicas que você deve ter no seu comportamento. E uma coisa que tem preocupado muita gente é como lidar, como vencer este isolamento social. E é por isso que nós vamos bater um papo também com a Daniele Vieira, ela que é psicóloga, e vai nos falar aí o que a gente deve fazer, né, Daniele, para vencer aí esses dias de isolamento que a gente não sabe ainda até quando vão. Boa noite. Oi, Ana, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês hoje. Bom, é uma situação nova, né? A gente não tem aí uma receita para dar para todo mundo, a gente nunca passou por isso antes, então é normal nesse momento sentir angústia, sentir ansiedade, né? Sentir, enfim, medo. São muitos sentimentos aí que a gente vem escutando das pessoas, dos pacientes. Então, o que a gente pode fazer nesse momento, né? É que cada um pode tentar encontrar aquilo que te acalme. Né? Então, a gente tem algumas estratégias, por exemplo, a gente acabou aí de ouvir o Dr. Mendes, né? São muitas informações, a gente está realmente
tentando entender o que é tudo isso. A gente liga a TV, abre as redes sociais, então a gente é invadido por um monte de informação. E o que a gente, muitas vezes, isso acaba gerando mais ansiedade, né? Algumas pessoas não sabem lidar com tudo isso, enfim. O que a gente pode fazer para tentar ajudar nesse momento é pedir essa restrição da informação, né? Você restringir o horário que você vai verificar as informações, a fonte, isso é muito importante, né? Que as pessoas não fiquem aí acreditando em tudo que está nas redes sociais, tudo que está aí circulando pelo WhatsApp. Eu até vejo que vocês fazem esse trabalho, né? De poder dizer isso é verdade, isso é mentira. Então, é muito importante verificar a fonte da informação e limitar. Então, eu vou verificar sobre o Covid, vou verificar o que está acontecendo no mundo 1 hora, 2 horas por dia para eu estar informado, mas isso é o meu limite, né? Eu não vou ficar mergulhado nisso o dia inteiro, porque realmente a gente vê que as perspectivas é uma incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer, uma semana, um mês, como que vai ser. Então, limitar essa informação pode ajudar a aliviar um pouco a ansiedade nesse momento. É claro que a gente vai ter que fazer outras coisas, né, em especial reorganizar a nossa rotina, isso é muito importante, né, uma segunda dica aí para a gente poder se manter na realidade, né, vai reorganizar a rotina, enfim, tem algumas pessoas que estão de home office, outras que estão em casa realmente afastadas sem poder trabalhar, então a gente vai ter que criar uma nova rotina, né? É muito importante manter a rotina, por exemplo, do sono, a rotina de horários, então colocar horários para acordar, hora de comer, almoço, jantar, tudo isso é importante e as pessoas precisam entender que é recriar, né, essa rotina, porque senão a gente acaba entrando num outro problema, né, que é essa falta de cuidado com a gente mesma, com a casa, e isso digamos que não é benéfico nesse momento. A gente precisa se manter um pouco na realidade a partir disso, da organização, dos horários, de reorganizar a rotina, isso é muito importante. Ficar de pijama o dia inteiro, não, né? Isso é complicado, né? Porque a gente está em casa, acaba ficando ali o dia inteiro sem perspectiva. Mas é importante, né, a gente ter esse momento, né, do dia de fazer algo para a gente. Então, eu digo que algo que ajuda muito, por exemplo, é criar. Então, nesse momento, se você está trabalhando, você ainda está de alguma maneira ativo, né? Mas se você não está trabalhando, é importante você fazer essa busca mesmo. O que eu gosto de fazer? Porque ficar no celular, ficar nas redes sociais, a tela, ela é uma porta infinita, né? São as portas que vão abrindo e vão sugando a gente não consegue mais sair dali. E não tem algo que te mantenha ali a atenção, você só está passivo, né? Você só está ali basicamente vendo o que está acontecendo. Então, ter alguma atividade onde você é ativo, onde você pode criar alguma coisa, então pode ser, por exemplo, através da escrita, através de criar conteúdo para rede social, através de desenhar, ou através da leitura também, que é algo que te coloca em uma realidade ativa, em uma realidade diferente, isso pode ajudar bastante. Tá? Se você... Então, essa dica é muito importante, tá? E até existem algumas formas aí para reduzir um pouco a ansiedade também, algumas técnicas de meditação guiada, enfim, técnicas que são boas para relaxar a tensão muscular. Até na internet a gente tem aí disponível bastante conteúdo nesse sentido. Você já fala para a gente mais sobre isso? Estão chegando perguntas também. Eu vou pedir para a gente ir para um rápido intervalo, Daniele, e aí a gente volta falando disso, pode ser? Perfeito. Então, vamos a um rápido intervalo. Você que está nos assistindo pode mandar a sua pergunta também. Supermercados Mendonça. Qualidade e variedade a preços acessíveis. Os melhores produtos. Frutas, verduras e legumes selecionados. No açougue, os melhores cortes. São mais de 9.000 metros quadrados de área construída. Estacionamento coberto com vagas especiais, esteira e elevador. Conheça as vantagens do cartão Mendocard. Mendonça, sempre com você.
O Grupo Mota Assistencial mantém o comprometimento com a excelência do serviço prestado para os nossos associados e amigos. Mesmo com a crescente preocupação em torno da pandemia de coronavírus, entendemos que o momento é de reclusão. Reduzimos o atendimento para no máximo 2 associados por vez, se necessário. Disponibilizamos o pagamento através de transferência bancária para que o associado não tenha que sair de sua casa. Estamos com atendimento 24 horas por dia para atender as famílias no momento mais difícil da vida, que é a perda de um ente querido. Estamos seguindo todas as recomendações necessárias para velórios e sepultamentos. Nossos colaboradores estão totalmente equipados e preparados para lhe atender de forma segura e preventiva. Conte com o Grupo Mota Assistencial e faça também a sua parte. Em breve estaremos juntos. Nos chame no WhatsApp 11 94756 9759, 24 horas. Ou ligue no telefone fixo 11 4033 2314. Grupo Mota Assistencial, uma mão amiga em todos os momentos de sua vida. Nós estamos de volta com o Em Pauta Entrevista dessa sexta-feira, dia 3 de abril. Eu estou perdida nos dias, toda hora tenho que olhar ali que dia é, né? Isso também é uma dificuldade, né, Daniele? A gente está conversando com a Daniele Vieira, ela que é psicóloga. A gente em home office, a gente em isolamento, a gente se perde um pouco no tempo. Por isso que é preciso se organizar. Exatamente, manter a rotina é extremamente importante, né? Porque se a gente acaba sofrendo com isso, não sabe que dia é hoje, que horas são, ou o que fazer, então a gente reorganizar, né, fazer uma nova rotina é um dos itens mais importantes. E também os desafios da convivência familiar, né, em reorganizar uma rotina, por exemplo, às vezes de home office, com bastante gente em casa, enfim, crianças, quem tem crianças está dizendo, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, né, porque tem que organizar atividades, precisa ter esse tipo de reorganização. E usar a criatividade. Férias, né? As crianças já estão de férias, né? Então, bom, agora assim, tem algo positivo nisso, né? Porque os pais acabam tendo mais tempo para ficar com as crianças também, muitas vezes, né? Então, eu acho que extrair algo de positivo também é uma missão que a gente precisa ter. 2 coisas que a gente só pode fazer a gente pela gente mesmo, que é, primeiro, se acalmar, né? Acalmar-se. Então, é você que tem que encontrar maneiras para se acalmar, né? E você usar a criatividade para poder usar o seu tempo. Então, ver algo de positivo em tudo isso. É claro que é difícil, se você não vê algo de positivo também é normal, né? Você não é um alienígena, a gente entende que esse momento realmente é difícil para todo mundo, não é igual para todo mundo, tá? A gente está passando por um momento, digamos que é um momento para todos, mas não é igual para todo mundo. Cada um sente isso de uma maneira muito particular, cada um vai vivenciar essa angústia aí de uma maneira, de acordo com os seus recursos, enfim, é diferente. Nós temos participações aqui, algumas pessoas mandando também os seus recadinhos, né, no programa de hoje, que é ao vivo de verdade, muita gente ainda participando. Deixa eu pegar aqui, que a gente tem uma participação, inclusive, lá de Portugal, o Camilo Sebino, ele participando aí de Lisboa. Parabéns, Ana, muito boa entrevista. É bom escutar quem realmente conhece e sabe o que está falando. Vive em Portugal e temos tido todo o respaldo do governo português. Hoje iniciamos a 2ª quarentena. Tudo aqui está fechado e as pessoas só saem na rua para fazerem coisas específicas. Vejo que ainda no Brasil algumas pessoas não estão levando a sério, infelizmente. É triste, né, quando a gente vê isso, né, Daniele, que a gente está fazendo a sua parte, e eu acho que isso também acaba gerando um conflito para as pessoas, né? De repente, aquela família, ela está em isolamento, está fazendo a parte dela e vê que o vizinho não está, e aí começa a se questionar também, questionar o outro, e às vezes arruma confusão, até mais confusão nas redes sociais. Infelizmente, eu acho que isso é algo que a gente aprendeu há um tempo aí, né, vem das eleições e talvez até de um pouco antes dessa
coisa polarizada, né? A gente acaba ficando ou no extremo ou no outro, né? Recentemente a gente viu aí o pessoal falando sobre, por um lado, as pessoas que não querem sair de casa, que estão preocupadas com o coronavírus, por outro, as pessoas que estão preocupadas em não ter dinheiro para comer, enfim, a economia, e aí acaba virando uma rivalidade, uma guerra, né? E a gente esquece do principal princípio aí da existência humana, que é a ambivalência, que a gente chama que é justamente duas ideias opostas, né, que convivem, por exemplo, como amor e ódio. Então, é importante a gente pensar que existem diferentes realidades, e para cada pessoa, aquilo pode ser a verdade dela, a gente precisa respeitar, digamos assim, o pensamento do outro, né? Claro que cada um precisa fazer a sua parte para a gente poder enfrentar juntos, e não se dividir, não é o momento de dividir. Agora né? É o momento da gente se unir. Até porque Sim. é isso mesmo que você falou. A gente, de repente, tem numa casa uma família que tem idosos ou uma família que tem pessoas com problemas de saúde. É claro que essa família ela vai lutar mais para o isolamento do que uma outra família. Mas também a gente tem as famílias que têm só autônomos que trabalham na casa e eles sabem que se eles não trabalharem aqueles dias, no dia seguinte eles não têm o que comer, nem o que comer. Né? Então, são duas realidades verdadeiras. Uma de quem quer salvar os seus entes queridos, né? E está pensando ali no mais próximo dele, e outro que também está lutando do seu jeito pela sua sobrevivência, porque não tem. Então, é por isso que nem o doutor Mendes falou, a gente precisa também do apoio das autoridades aí para as políticas públicas voltadas principalmente aos mais vulneráveis. E nesse momento é hora de ter calma. Exatamente, né? É a hora, e acho que a gente tem visto também um movimento de solidariedade aí de muitas pessoas realmente ajudando o próximo. Então, nessas horas a gente vê o melhor e o pior do ser humano, né? Então, é claro que existem as divisões e é importante a gente lembrar, né, que a nossa realidade, a nossa verdade não é a verdade do outro e não é a realidade do outro. A gente precisa respeitar a realidade de todo mundo e encontrar um comum nisso tudo, né? É algo novo, é algo que a gente nunca viveu. E provavelmente eu acho que a gente vai ter um ACDC, né? Antes do coronavírus, depois do coronavírus. Eu acho que realmente vai ser um marco na nossa história, assim. Espero que seja para que a gente possa aprender muitas coisas, reformular até as próprias relações de trabalho, né? A gente tem aí descoberto novas formas de trabalhar, novas formas de renegociar muitas coisas, inclusive a parte financeira, né? A gente tem aprendido muita coisa. Além de tudo, também para vocês, psicólogos, também está mudando, né, Daniele? Porque o atendimento, a gente sabia que podia existir esse atendimento online, mas não era tão liberado assim, e agora tem esse atendimento. Então, as pessoas que estão em casa e às vezes já tinham outros problemas. Tem muita gente, a gente vê muita gente falando que está entrando em depressão, que está em casa sem poder sair. Deve procurar ajuda, e essa ajuda ela pode ser online nesse momento? Sim, nós psicólogos estamos fazendo o atendimento online, né? Hoje ele está liberado o CRP, né, que é o conselho que regula a profissão, ele liberou o atendimento online para todos os psicólogos. Então, nesse momento é extremamente importante a gente poder manter a nossa saúde mental, a nossa sanidade para poder enfrentar isso. Não adianta se desesperar, né? A gente não vai conseguir passar por isso se a gente estiver no desespero. A gente vai precisar manter um equilíbrio para poder passar por isso. Então, a gente abriu, inclusive, algumas vagas para atendimento social aqui na clínica, no Instituto de Psicologia, para poder ajudar a população, porque a gente sabe que muitas vezes tem um custo que não consegue pagar, então a gente abriu essas vagas, né, que tem, enfim, é uma outra configuração para poder, é a forma que a gente encontrou para poder auxiliar a maior parte de pessoas que a gente puder nesse momento. Exatamente. Você quer deixar um telefone ou algum endereço de e-mail, página no Facebook, para quem está nos assistindo e precisa desse atendimento, quiser procurar você? Sim. Se vocês quiserem buscar, a gente tem a página no Facebook também, Instituto Integrado de Psicologia Bragança. Então tem o Instagram, tem o Facebook, tem o telefone também no Google, pode pesquisar pelo nome que já vai estar tudo lá certinho. Exatamente. Então, aí fica uma dica. Nós aqui do Bragança em Pauta também fizemos a nossa ação, uma corrente do bem, para aquele comerciante que, nesse momento, está com as portas fechadas e quer aí fazer a sua divulgação. A gente abaixou o preço, aumentou a divulgação, os lugares de divulgação no nosso site, também no Instagram, e metade dessa verba a gente vai doar
para o asilo da Vila São Vicente, até porque o asilo está precisando de muita ajuda. A gente vê isso também, as entidades assistenciais de Bragança Paulista precisando de muita ajuda, porque as pessoas não querem receber motoqueiro na porta, ou porque o call center ficou parado. Então, como a Daniele disse, muita solidariedade aí existindo neste momento, né, Daniele? Sim, eu queria deixar também, falar algo muito importante, né? Eu sei que nem todas as pessoas têm condição aí nesse momento de buscar um profissional, e eu acho que é muito importante que a gente possa falar sobre o que está sentindo, né? Se você está aí com pessoas dentro de casa, familiares, a gente precisa enfrentar isso juntos. Então fale, converse sobre o que você está sentindo, né? Transforme em palavras isso que às vezes nem a gente sabe muito bem o que é, né? Toda essa angústia precisa ser colocada para fora de alguma maneira. Então converse com as pessoas, ligue para amigos, né? Faça videochamadas. Ainda bem que a gente tem a tecnologia hoje em dia para ajudar nesse sentido. Então é muito importante a gente manter o contato com a realidade, manter a comunicação com as pessoas. A questão da vídeo que eu ia perguntar, essa questão da videochamada também é um ótimo aliado, né? Porque dá para conversar e os amigos do trabalho, os amigos, a família, os avós. Eu sinto muitos idosos sentindo falta, né? Desse contato, porque a gente gosta tanto deles que a gente se afastou realmente, não está abraçando, não está chegando perto, principalmente sente falta dos netos, né? Exatamente. Esse é o público, talvez, que seja, digamos que mais afetado, né, emocionalmente. Eles estão muito mais isolados e já é natural dessa idade uma solidão muito maior, né? Porque, enfim, os filhos saem de casa, os netos têm coisas para fazer, todo mundo tem aquela vida que a gente sempre diz, né, que é a correria, e eles já por si, já antes do coronavírus, né, já é algo muito, muito grande, que é essa solidão nos idosos, e agora pior ainda. Então, a gente precisa realmente, cada um, né, cada familiar está com essa atenção redobrada, né, fazer o que puder, seja por telefone, ou se o idoso, muitos idosos têm celular, né, conseguem fazer videochamada, já estão aí adaptados à tecnologia. A gente precisa lembrar dessas pessoas, né, eles estão aí no grupo de risco, eles realmente precisam estar isolados, mas eles precisam de comunicação, não deixar eles sozinhos nesse momento é importante. E até porque eles ficam assistindo televisão e eles falam assim, pode ser comigo, né? E a gente percebe os idosos também, alguns deles, a gente percebe alguns idosos que a gente vê na praça, a gente recebe foto, olha, eu tô dentro de casa, mas olha, o idoso tá lá na praça, por exemplo, né? Mas alguns idosos na frente da televisão, inclusive, ficando com medo, porque pode ser comigo, e se eu pegar, né? Vou morrer, e não querem morrer, eles têm muito da vida ainda para aprender, né, Daniele? Muito para viver ainda. Sim, e assim, a gente viu, eu passei por essa dificuldade também, né, de fazer os avós entenderem o quanto isso é sério, o quanto eles precisam de fato estar ali protegidos, mas é algo que teremos que enfrentar, né, não tem muito o que fazer a não ser dar esse suporte, que é o que a gente precisa fazer nesse momento para eles. Enfim, estar ali para eles nesse momento é o mais importante, mesmo que por videochamada, mesmo que por telefone, a gente pode, né, seria até interessante, né, enviar cartas, se ainda tivesse esse meio, fazer algo para que eles não se sintam tão sozinhos, né? Exatamente. Viu, Daniele? Eu vou pedir rapidinho para você um comercial, que nós estamos aqui ouvindo, eu não sei se aí você está também na sua casa, um barulho, né? Então, o Bruno aí pedindo para a gente, eu vou te pedir um comercial. E aí a gente volta rapidinho, a gente fala mais um pouquinho dessas precauções. Supermercados Mendonça. Qualidade e variedade a preços acessíveis. Os melhores produtos. Frutas, verduras e legumes selecionados. No açougue, os melhores cortes. São mais de 9.000 metros quadrados de área construída. Estacionamento coberto com vagas especiais, esteira e elevador. Conheça as vantagens do cartão Mendocard. Mendonça, sempre com você.
O Grupo Mota Assistencial mantém o comprometimento com a excelência do serviço prestado para os nossos associados e amigos. Mesmo com a crescente preocupação em torno da pandemia de coronavírus, entendemos que o momento é de reclusão. Reduzimos o atendimento para no máximo 2 associados por vez, se necessário. Disponibilizamos o pagamento através de transferência bancária para que o associado não tenha que sair de sua casa. Estamos com atendimento 24 horas por dia para atender as famílias no momento mais difícil da vida, que é a perda de um ente querido. Estamos seguindo todas as recomendações necessárias para velórios e sepultamentos. Nossos colaboradores estão totalmente equipados e preparados para lhe atender de forma segura e preventiva. Conte com o Grupo Mota Assistencial e faça também a sua parte. Em breve estaremos juntos. Nos chame no WhatsApp 11 94756 9759, 24 horas. Ou ligue no telefone fixo 11 4033 2314. Grupo Mota Assistencial, uma mão amiga em todos os momentos de sua vida. Nós estamos de volta com Em Pauta Entrevista dessa sexta-feira e eu estou batendo um papo com a Daniele Vieira, ela que é psicóloga, e está falando aqui para a gente como vencer, né, a questão do confinamento. E um dos assuntos que a gente precisa falar um pouquinho, né, Daniele, a gente sabe que no dia a dia é tão corrido que às vezes a gente nem convive direito com as pessoas que a gente ama dentro da própria casa. E agora todo mundo trancado dentro da mesma casa, como que fica essa convivência, né? Como lidar com isso? Como tornar essa convivência saudável? Sim, agora a gente está aí com essa coisa que a gente foge, né? Talvez o tempo inteiro escancarado, né? Não tem como negar, não tem para onde correr. Então, primeiro, né? Se isso está muito ruim, a gente precisa repensar nessas relações que a gente está tendo, né? E segundo, acho que a gente precisa, nesse momento, ter bastante paciência, porque, enfim, as pessoas realmente estão mais irritadas, estão nervosas, né? Talvez até tristes por conta de tudo isso, né? Cada um de uma maneira individual, mas as pessoas acabam brigando mais também, porque estão ali na convivência o dia todo, acabam encontrando vários motivos ali para implicar com o outro, né? E tem as crianças, muitas vezes quem tem criança em casa acaba também tendo que lidar com isso o dia todo, né? Inclusive eu até escutei gente falar que não tenho tempo para mim, eu não tenho mais tempo para mim, porque eu estou em casa, mas eu não tenho tempo para mim, porque eu tenho que dar conta de muita coisa dentro de casa, né? Então, é um momento realmente de paciência, de tentar manter o equilíbrio e tentar compreender, acho que a compreensão de todos os lados, né? Mesmo quando um se irritar, o outro poder entender que aquele momento está difícil para ela também, ou está difícil para ele também, sentar e conversar, né? Ter esse diálogo em casa é muito importante, falar mesmo aquilo que está sentindo, olha, pedir desculpa, realmente eu estou exaltado, eu estou nervoso, com a incerteza em relação ao futuro, né? A gente sabe que está todo mundo vivendo, cada um com sua particularidade, mas incertezas em relação ao futuro, incertezas financeiras, incertezas de todas as ordens, né? De trabalho, pessoas que estão preocupadas em não terminar um curso, ou perder o emprego. Então, a gente acaba descontando tudo isso em quem está mais próximo, né? Em quem a gente ama, geralmente, que está ali dentro de casa. E agora ainda mais. Então, requer paciência de todos os lados e a gente vai precisar lidar com isso com um pouco de sabedoria. Paciência e diálogo. Diálogo, muito diálogo. E com relação às crianças, né? Que não deu muito tempo das escolas trabalharem também isso com as crianças, porque quando se falou vai fechar, muitos já se adiantaram e já não mandaram durante uma semana, que é aquela semana era optativa, já deixou em casa. E aí as crianças também estão meio perdidas. De repente elas têm parquinho à sua disposição, amigos, um monte de atividades, de repente elas estão em casa. Não é férias, né? Algumas escolas particulares aqui em Bragança Paulista vão dar férias a partir dessa semana, mas até então as escolas estavam tendo atividades
inclusive virtuais, como nós estamos conversando, as crianças têm que lidar com tudo isso. Como tratar isso para a criança? Explicar para a criança que ela não pode abraçar a avó, que não é para sair. Criança põe a mão em tudo, no chão o tempo inteiro, né? Como lidar com isso para que a criança não traumatizar até a criança, né? Não virar uma neurose. Sim, primeiro a gente tem que tomar cuidado para a gente não deixar isso invadir a nossa própria vida e se tornar uma neurose para os pais, né? Porque, enfim, a gente acaba ficando extremamente paranoico com tudo isso, com a limpeza, com não pega nisso, não faz aquilo, então a gente precisa ter um pouco de bom senso nesse sentido. Mas é muito importante falar a verdade para a criança, tá? A criança, quando ela não tem uma explicação lógica, ela cria uma fantasia, porque a gente é assim, a gente precisa de explicação, né? E até isso reflete nesse momento que a gente não tem uma explicação ainda, está todo mundo muito desesperado. Mas a criança funciona dessa maneira muito crua, né? Ela precisa de uma explicação, então a gente precisa contar o que está acontecendo, falar a verdade para a criança, de uma maneira que ela possa aguentar, que ela possa entender, né? Porque talvez ela não entenda tudo exatamente, mas dependendo da idade da criança, ela já consegue entender um pouco melhor. Então, falar a verdade, tá? Explicar o porquê que ela não pode ver a vovó e o vovô nesse momento, por que ela não pode ir para a escolinha, por que ela não pode sair de casa, e falar a verdade. É muito importante manter a verdade. Diálogo, né? Assim como o diálogo com o marido, o diálogo com a esposa, o diálogo com a criança é também fundamental, e manter a rotina para as crianças também, né, Daniele? Manter a rotina, né? E os pais podem criar muitas atividades, aproveitar esse tempo aí com as crianças para poder criar, inclusive a leitura, né? Fazer leitura para crianças, coisas que tirem, até a gente participou do último programa aí falando sobre tecnologia, né? Então, tirar um pouco as crianças da tecnologia é importante nesse momento, fazer atividades aquelas mais rústicas, né? Que envolvam sentar no chão, pintar, criar, contar histórias, tudo isso. Exatamente. E nessa forma lúdica também ensinar a importância da higiene. O Maurício de Souza até fez o Cascão lavar as mãos, né? Mostrando a importância disso também, né? Do lúdico. Sim, ensinar, tem bastante gente até fazendo receitas com as crianças, né? Então, ensina coisas na cozinha, coisas que a gente não teria tempo na vida cotidiana, a gente vai ter esse tempo agora para poder trabalhar isso. E é muito importante, eu acho que esse é um ponto positivo da quarentena. A gente está sempre aí reclamando que não tem tempo, agora a gente tem. Não deixar Sempre falo que a gente vive em tempos compulsivos, né? Então a gente acaba levando essa compulsão para onde a gente vai, porque está dentro da gente. Então, quando parou, né? Parou, simplesmente parou. E agora? Todo mundo ficou, e agora? O que eu faço? Não à toa a internet, a semana passada, virou uma loucura. Até essa semana, caíram o Instagram, o Facebook, ficou tudo fora do ar, porque as pessoas começaram compulsivamente a postar o que elas estavam fazendo, né? Seja o exercício em casa, seja... Enfim, é um modo de vida, e a gente precisa entender que isso evita justamente o quê? O silêncio, a solidão, coisas que são difíceis de enfrentar. E esse momento é que a gente está enfrentando isso. E vai ter que enfrentar. Esse momento de solidão. Tem mais uma pergunta aqui, chegando para a gente, né? O que fazer para evitar a compulsão por comida neste momento de isolamento? Porque eu vi muita gente, inclusive nos primeiros dias, o que eu comprei achando que ia dar para um mês, acabou numa semana, porque a gente come mais dentro de casa, né, Daniela? Inclusive, a semana passada eu fiz uma live com a nutricionista, agora eu estou escutando um barulho aqui, deixa eu ver se melhora aqui no microfone. Eu fiz uma live com a nutricionista, com a Letícia, a gente falou justamente sobre isso, né? Sobre essa relação com a comida. É muito importante a gente lembrar que a nossa relação com a comida, muitas vezes ela vem como uma forma de tapar esse buraco da angústia, né? Então a gente busca sempre alimentos confortáveis, então, por exemplo, carboidratos, doces, coisas que são confortáveis. Sim, que lembram, por exemplo, comida de vó, né? Então, que lembram que tem algum tipo de afeto, que trazem algum tipo de emoção. A gente tende a ir para esse lugar. E apesar da gente, enfim, é gostoso comer um carboidrato, um açúcar, a gente precisa lembrar que a gente
tem que manter o equilíbrio. Inclusive a saúde é muito importante nesse momento, a gente está com a saúde em dia, não tem nenhuma comorbidade, enfim, quem tem diabetes, obesidade, pressão alta, a gente precisa manter a saúde. Então, acho que... Eu estou ouvindo um barulho, vocês estão ouvindo também ou não? Se você tirar o fone, fica melhor. Estão me ouvindo bem? Eu escuto. Pode continuar. Tá. Sem fone vai melhor. Então, nesse momento, né, que a gente está em casa e está com tudo disponível, né, claro que a gente precisa fazer opções saudáveis. Então, é muito importante poder fazer substituições de alimentos saudáveis, mas também entender que isso talvez tenha muito mais a ver com esse nosso desconforto físico do que, de fato, com a fome. Isso é muito importante a gente diferenciar e poder trazer para a consciência, né? Por que eu quero comer isso agora? Devo comer isso agora? Isso realmente é uma fome física, uma fome emocional? Nós não estamos te ouvindo, a gente não sabe de onde está vindo esse barulho. Eu até estou pedindo pro Bruno vir aqui se é o carregador, não é. Calma aí, porque o pessoal em casa não está nos ouvindo. Será que é o volume? Acho que não. A gente fez metade do programa sem barulho. Agora, vamos tentar de novo. Deixa eu tentar baixar o volume aqui um pouquinho. Será que vai agora? Gente, ao vivo de verdade, assim mesmo, você que está nos assistindo, peço desculpa, mas, né, com o barulho estava difícil de entender a Daniele. Vamos ver se ela consegue agora retomar o pensamento. Desculpa, Daniele. Esses são os dilemas do home office, né? Agora a gente tem que lidar com isso. Está ouvindo, está chiando. Exatamente. Nós estamos com um problema técnico, Daniele, eu vou até te pedir desculpa, mas assim, a gente tá normal. Eu estou perguntando aqui para o Bruno, lá na técnica, eu aqui te escuto com barulho, quase não estou te entendendo, né? O Felipe e o Bruno me dão um ok aí, se a gente continua com esse barulho, como que faz? Eles pediram para você falar mais um pouco, Daniele. Sem problema, Ana. Se vocês precisarem, a gente pode marcar um novo horário aí para poder falar um pouquinho mais sobre isso. Eu também estou ouvindo um barulho aqui, tá um pouquinho chiado mesmo. Então, vamos combinar assim, Daniele. A gente marca uma outra oportunidade para a gente falar aí, então, sobre esses conselhos, né, para se dar aí para a população. Muito obrigado pela sua presença aqui no Em Pauta, né, entrevista. E em home office, a gente só pode dizer para você também, fique em casa e se cuida, é isso que nós desejamos para todo mundo. Sim, eu que agradeço, obrigada aí pelo convite de vocês e aguardo o convite para a próxima vez aí para que a gente possa falar mais um pouquinho. Boa noite a todos. Nós que agradecemos a presença da Daniele, esse Em Pauta entrevista de hoje, home office, o Bruno Bernardino na técnica, lá na casa dele, o Felipe Granado também na casa dele. Você viu aí que no finalzinho eu estava me comunicando com eles aqui ao vivo, de verdade, pelo programa, por causa desse problema no áudio da Daniele. Ela volta nos nossos próximos programas, enquanto as autoridades determinarem que as pessoas fiquem em isolamento social. Nós entendemos que o nosso papel é dar exemplo e por isso também vamos ficar em home office em respeito a você que também não está trabalhando. Antes de terminar, eu quero agradecer aos nossos parceiros comerciais que mesmo nesse momento de crise não nos abandonaram, porque sabem da importância do jornalismo sério e jornalismo de verdade. Por isso que eu quero agradecer o Posto Capivarão, que está fazendo entrega também das coisas que tem lá na conveniência, né? O Posto Capivarão. Agradecer também a Soul Ice sorvetes e congelados. Se você ainda não comeu, não experimentou os sorvetes, né, da Soul Ice e os congelados, aproveita. O telefone é o 4033-3733. Você pode fazer o seu pedido. A Lili te atende super bem e tem deliciosos congelados, viu? O pão de queijo é saboroso. Quero também agradecer o Aeroclube de Bragança Paulista, que este ano completa 80 anos, o Supermercado Mendonça, o Pires Musical Estúdio e, em nome do Fabiano, do Pires Musical Estúdio, lembrar que você que quer
ser candidato aí nas próximas eleições, o pessoal já está preparando jingles, hein? Então aproveite, no nosso site tem lá o telefone do Pires Musical Studio, entre em contato para você aproveitar e já ir produzindo aí o seu jingle. Agradecer também todo o pessoal do Grupo Mota Assistencial e da Antares Travel, esse que são alguns dos nossos parceiros comerciais. Sexta-feira que vem tem mais Em Pauta Entrevista, Home Office, trazendo aí informações para você. Vamos lembrar mais uma vez, Bragança tem 18 casos confirmados de coronavírus, uma morte de uma idosa já confirmada e 4 mortes ainda em investigação. Muita gente questiona por que investigação. Essas pessoas elas foram tratadas nos hospitais com Covid e aí falta o resultado do exame, que enquanto ele não vem, não pode se falar que é confirmado, tá? Nós temos hoje confirmados 16 casos e temos aí 12 pessoas em unidade de terapia intensiva, em UTI, em Bragança Paulista. Então, é isso que eu quero lembrar você, desejar um bom final de semana, fiquem em casa e lavem muito bem as mãos, usem álcool gel e se cuidem. Sexta-feira que vem estaremos aqui novamente com mais um Em Pauta Entrevista. Supermercados Mendonça. Qualidade e variedade a preços acessíveis. Os melhores produtos. Frutas, verduras e legumes selecionados. No açougue, os melhores cortes. São mais de 9.000 metros quadrados de área construída. Estacionamento coberto com vagas especiais, esteira e elevador. Conheça as vantagens do cartão Mendocard. Mendonça, sempre com você. O Grupo Mota Assistencial mantém o comprometimento com a excelência do serviço prestado para os nossos associados e amigos. Mesmo com a crescente preocupação em torno da pandemia de coronavírus, entendemos que o momento é de reclusão. Reduzimos o atendimento para no máximo 2 associados por vez, se necessário. Disponibilizamos o pagamento através de transferência bancária para que o associado não tenha que sair de sua casa. Estamos com atendimento 24 horas por dia para atender as famílias no momento mais difícil da vida, que é a perda de um ente querido. Estamos seguindo todas as recomendações necessárias para velórios e sepultamentos. Nossos colaboradores estão totalmente equipados e preparados para lhe atender de forma segura e preventiva. Conte com o Grupo Mota Assistencial e faça também a sua parte. Em breve estaremos juntos. Nos chame no WhatsApp 11 94756 9759, 24 horas. Ou ligue no telefone fixo 11 4033 2314. Grupo Mota Assistencial, uma mão amiga em todos os momentos de sua vida.